Boa tarde, Laura. Muito bem-vinda novamente aqui ao Programão da Fórum. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal da comunidade aqui da Fórum. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Maravilha. Bom, como eu estava comentando aqui no início, nosso tema principal vai ser essa guinada, né, esse debate que o ex-presidente Lula trouxe. Eu queria já de cara te perguntar como é que você enxerga essa sinalização que o ex-presidente Lula e que o PT tem feito, que pode revisar algumas medidas, como a reforma trabalhista, como o teto de gastos. Como é que você enxerga essa sinalização? Lucas, essa última fala do Lula, essa última declaração do Lula, dizendo que pretende revogar essa reforma trabalhista, é sem dúvidas a melhor declaração que o Lula deu desde que ele se colocou seu nome à disposição para ser presidente da República, né, para voltar à presidência. Foi a fala que mais animou, é a fala que mais contemplou os movimentos sociais e que mais fez a gente novamente sentir o impacto e ter vontade de estar presente nessa luta para eleger o Lula em 2022. Então, assim, eu acho que é uma fala necessária, é uma fala que a esquerda já estava esperando, os movimentos sociais já estavam aguardando, era uma fala extremamente necessária. E, assim, eu voltei a arrepiar com o Lula e eu voltei a falar, ok, agora a gente pode construir um projeto de governo que, de fato, contemple os movimentos sociais, né, desse país. E aí eu posso continuar falando, porque eu não sei como é que funciona. Claro, pode sim, pode sim. Então agora eu acho que eu vou conseguir me expressar melhor. Eu digo isso, fica parecendo uma frase muito ampla, uma fala muito aberta, mas é porque quando a gente pensa em como a gente chegou nessa situação que o Brasil está, a gente precisa de voltar a alguns anos atrás, né? Como que a gente chegou no Bolsonaro à presidência? Obviamente, existem a questão do imperialismo estadunidense, a questão de roubo de dados dos aplicativos, disseminação de fake news, mas esse processo aconteceu também com o apoio de boa parte da direita que hoje se diz democrática. O golpe contra Dilma foi apoiado por setores empresariais, por setores de direita que hoje se dizem democráticas, foi apoiado pelos veículos de comunicação em massa e a gente não pode perder isso de vista. Toda vez que eu falo um pouco sobre como Bolsonaro chegou no poder, eu sempre uso no meu canal o exemplo de um leão, um filhotinho de leão. Eu digo que a gente precisa de pensar como se estivéssemos todos vivendo em uma grande fazenda e aí o fazendeiro, e aí vocês pensam nos grandes capitalistas, né, na galera que realmente comanda o país, dividiam esse lote com uma família que estava lá. E a gente vai pensar no PT e os movimentos sociais e dividindo esse lote com esses fazendeiros. E aí esses fazendeiros chegou um momento em que eles não queriam mais dividir essa fazenda com essas famílias. E aí eles começam a atirar, a jogar coisas, a tacar pedras nessa família, até que no meio do caminho eles encontram um filhote de leão. Eles sabiam que esse filhote de leão era perigoso, que ele poderia morder muitas pessoas, mas eles acreditavam que esse filhote de leão seria a maneira de retirar essas famílias de dentro dessa fazenda. E eles levam esse leão para a fazenda. O leão vai crescendo, crescendo, vai lá, abocanha essa família que dividia a fazenda. Só que essa direita, essa galera que criou esse leão, não conseguia mais expulsar ele. Então, a gente pode dizer que esse leão é o Bolsonaro, né? Ele é cria dessa direita que preferiu entregar o país a um genocida. Bolsonaro que governa é o Bolsonaro que foi eleito, né? Ele não foi nenhuma surpresa para ninguém, nenhum grande influenciador ou nenhuma grande figura pública como Luciano Huck pode dizer que está assustado ou decepcionado com o Bolsonaro, porque isso não é verdade. O Bolsonaro é o mesmo Bolsonaro que, durante as eleições, na verdade, antes das eleições, fez homenagem para um torturador que enfiava rato vivo na vagina de mulheres, né? E aí toda essa recordação do passado que eu estou fazendo, né? Toda essa retomada do passado é para fazer a gente lembrar o porquê que isso começou. Né? A gente vive em um sistema, que é o sistema capitalista, que é cíclico, é cheio de crises.
E em 2008 a gente começou a entrar numa crise do capitalismo nos Estados Unidos, e foi uma crise que aqui no Brasil refletiu muito pouco. Lula gostava de dizer que foi uma marolinha no país, né? E de fato foi, mas infelizmente era uma crise planetária que uma hora chegou no país. E quando acontece essa crise, os lucros da elite caem, e isso faz com que o mercado não aceite fazer certas concessões para as camadas populares, não aceita negociar com os pobres do mesmo jeito. É aquele momento de nós não vamos pagar o pato, quem vai pagar o pato são os pobres. E aí começa a direita a querer empurrar uma série de agendas desumanas, que são essa reforma da trabalhista, a reforma da Previdência, essa reforma extremamente cruéis que foram passados, né? A PEC do teto de gastos, que congelou a saúde e a educação por 20 anos, que Dilma não aceitou fazer, né? Então, por isso que quando a gente fala dessa fala do Lula, é extremamente importante, porque é o momento de que Lula fala, olha, isso a gente não vai ceder. A gente vai contrariar esses interesses e esse golpe não vai ter valido a pena, porque essas reformas nós vamos barrar. Então, desculpa fazer toda essa retomada histórica, mas é porque realmente foi uma fala muito importante do presidente. Não, é muito importante fazer esse histórico mesmo, porque a gente está vendo, de fato, um novo processo, né? Parece surgindo, né, Laura? E eu pergunto, você vê espaço para esse possível redirecionamento e um novo governo Lula? Que a gente teve essas discussões aqui no canal da Fórum essa semana, e surgia isso, será que será possível? O Lula realmente consegue reverter essas reformas? Se terá apoio das massas? Como é que você enxerga essa possibilidade, essas possibilidades que se abrem em um eventual novo governo Lula? Lucas, essa pergunta é extremamente importante. Eu acho que é uma coisa que toda a esquerda precisa sempre se perguntar, né? Eu sou de esquerda revolucionária, eu sou marxista, todo mundo sabe disso, tem um canal aqui, mas eu nunca defendi um discurso anti-Lula. Muito pelo contrário, porque eu acho que o Lula ele cumpre um papel importante na história do país. Eu acho que ele nunca se propôs a colocar o socialismo em prática, mas eu acho que ele, em determinado momento, contribuiu sim para o questionamento do ordenamento social do país. Então, isso é uma coisa que eu sempre admirei bastante. Mas aí, toda vez que eu vou fazer essas análises políticas, a gente sempre tem que ter na nossa mente qual que é o papel do povo nesse processo. Quais que são os limites das eleições, né? A gente consegue, Lucas, sim, fazer com que o Lula consiga colocar em prática essa derrubada dessas contrarreformas, porque eu acho que a gente nem pode chamar isso de reforma, né? Reforma é sempre uma coisa positiva, a gente tem essas contrarreformas desses empresários. Eu acredito que isso vai depender muito de como que a esquerda e as massas e os movimentos sociais vão se comportar durante esse processo, né? A gente não pode depositar todo o crédito nas negociações do Estado burguês, nas negociações eleitorais. É papel dos sindicatos, é papel dos movimentos sociais, dos coletivos e da esquerda cobrar qual que vai ser o programa defendido nas urnas, qual vai ser o programa que a gente vai defender, né? Que é um programa que a gente quer destruir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC do fim do mundo, a gente quer acabar com a reforma do ensino médio, a gente é contra os cortes na saúde, na educação, a gente defende o SUS, a gente é contra a privatização dos Correios. E é muito importante o papel da esquerda nesse processo de ditar qual vai ser esse programa, né? E como que isso é feito? Indo para as ruas. Não dá para a gente esperar que só no fim do ano vai acontecer um grande ato nacional, como ele não, né? Que inclusive parte da esquerda depois culpou ele não pela eleição do Bolsonaro, né? Que é uma coisa assim absurda esse tipo de análise. Eu não consigo entender como alguém faz isso. Mas é o momento dos movimentos sociais aparecerem, porque política também é guerra de braço, né? Eu não sei como é que aí onde que vocês moram fala, né? Mas aqui em Minas Gerais a gente fala sobre guerra de braço, né? Essa disputa de
força, né? É um puxando para cada lado e mostrando a força que tem. É o momento da gente mostrar a força e falar assim, olha, a gente está no meio de um governo fascista, mas a gente continua aqui, né? A gente continua podendo ditar quais vão ser as políticas defendidas pelo governo que a gente está apoiando. Então, não adianta a gente simplesmente depositar todas as esperanças e todas as forças numa figura messiânica. Os movimentos sociais precisam estar na rua para dizer o que nós defendemos e que nós também existimos nessa cena política, nesse processo de correlação de forças, Lucas. Muito bom, Laura. Eu queria, antes de puxar a próxima pergunta, passar aqui no nosso chat. O pessoal destacou bastante também a reforma do ensino médio, né, como você falou agora. A Kênia falou aqui, aguarda a revogação de todas essas reformas e também do ensino médio, que vai excluir consideravelmente os alunos das escolas públicas. Francisco, parabéns. Boa tarde, Laura. Sua análise política é uma verdadeira aula. Parabéns. Teve mais um comentário aqui, a Sônia Regina também elogiando a Laura. E eu queria aproveitar, gente, pedir para o Guilherme colocar no nosso chat o canal da Laura, para quem não conhece, inscrever-se lá também no canal dela. É muito importante também apoiar, né, apoiar a Fórum e apoiar também quem a gente chama aqui, né, para dialogar, para conversar. Então já deixo aquele nosso pedido de sempre, inscreva-se aqui no canal da Fórum. Quem puder contribuir com o Superchat é muito importante para a gente. Nosso Pix está aqui em cima, agora a gente colocou o Pix aqui em cima, pix@revistaforum.com.br, e são meios de apoiar o nosso jornalismo independente de qualidade. Em um ano eleitoral é fundamental isso, né? Laura, eu queria puxar então essa que você falou, o momento dos movimentos sociais aparecerem. E a discussão em torno da candidatura do presidente Lula estava muito em torno de quem vai formar chapa, quem vai aparecer. Parece que houve uma mudança nesse debate, né, para o programa em si. Eu não sei como é que você viu isso, mas pareceu que nesse momento que se fala em reforma trabalhista, está se debatendo de fato o programa que o Lula pode adotar caso vença as eleições. Como é que você vê isso e como é que os movimentos estão tentando se inserir nesse debate? Eu acho que é interessante também para a gente saber. Bom, é um processo extremamente necessário. Na verdade, desde o começo, eu acho que a gente meio que esperava que o debate fosse se pôr nesses termos. E isso por um motivo muito importante. É porque a gente, que é de esquerda, a gente tem um programa diferente da direita. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que são bolsonaristas e que, quando vão defender Bolsonaro, defende a figura dele, né? A gente pega o programa do Bolsonaro, ele simplesmente não existe. Né? É um programa de algumas linhas que não tem sequer uma proposta. Ele apela para essa chamada, né? Nós, de esquerda, muito pelo contrário, né? Você pega, por exemplo, o programa de educação do governo Dilma, é riquíssimo, porque o que está sendo colocado ali são propostas para o Brasil, e é isso que a gente de esquerda defende. Nós temos nossas bandeiras que vão na frente de qualquer figura ou qualquer dessas ideias que é o que o Bolsonaro e o Sérgio Moro representam, que é essa ideia, né, de um super-herói que vai vir, vai salvar e que, enfim, personificação das coisas. Não, a gente tem nossas bandeiras muito bem definidas. E é uma movimentação importante, porque essa crítica dos movimentos sociais, e aqui eu me incluo nisso, por exemplo, da escolha do Alckmin, né, a possível escolha do Alckmin, porque a chapa não está fechada, ainda bem, foi uma coisa muito triste, muito dolorosa para a gente. Porque, veja bem, a gente sabe que na política eleitoral, provavelmente o vice-candidato do Lula vai ser uma pessoa ligada ao mercado, né? Porque infelizmente é assim que as coisas se dão. Eu acredito que ninguém que entende minimamente de eleições esperava que fosse ser uma chapa puro sangue, sobretudo no momento de fascismo, nesse momento que a gente está, e como se dá a correlação de forças dentro das instituições burguesas, que infelizmente nos obrigam a fazer esse tipo de coisa, né? No entanto, o Alckmin, ele não é apenas um representante do mercado. O Alckmin, ele sempre foi, historicamente, como uma pessoa que veste essa carapuça anti-movimento social. Eu sou uma pessoa, Lucas, que eu cresci na periferia, né? Eu sou cria desses projetos de mais participação popular. Eu cresci vendo, inclusive, o PT subir na favela para panfletar no lugar onde eu nasci. Então, assim, o meu primeiro contato com o movimento social, que foi no MST, também tem muito a ver com essa origem minha. Então, eu cresci vendo o Alckmin como um inimigo mesmo, como uma pessoa que se coloca para fazer esse trabalho sujo, espancar professor,
né? Tem todo o escândalo de merenda de crianças, tem toda uma política de ter defendido a prisão do Lula, isso a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer que ele apoiou o golpe da Dilma. Então, a maneira que essa chapa acontecer, a maneira que esse processo de montação de chapa acontecer, também é extremamente importante. É importante para a história do nosso país. E é importante também para como que a esquerda está se colocando nesse lugar. O Lula não é um candidato que tem 2% ou 12% ou 5% das intenções de voto. O Lula tem mais de 47% de voto. O Alckmin, nas últimas eleições, teve, se muito, 5%. Ele não representa, não é uma aliança que, do ponto de vista eleitoral, ele traz grandes benefícios, tampouco ele seria o único nome para representar essa parceria, mercado e, enfim, essa política de concessões que nós já estamos acostumados. Então, eu acho que é necessário, sim, que a gente que é de esquerda, que a gente que está desde o começo sendo contra essas reformas, que a gente está desde o começo sendo contra a prisão arbitrária do Lula, contra o impeachment da Dilma, a gente também participe desse processo contra essa chapa completamente alucinada que o Alckmin representa. Então, quando a gente fala de discutir programa nesse momento, Lucas, se torna ainda mais importante. Por quê? Porque isso significa o seguinte, a partir do momento em que vai sendo colocado essas teias do tipo, olha, a gente não abre mão de não privatizar os Correios, por exemplo, né? A gente não abre mão de revogar a PEC do teto de gastos. A gente não abre mão de acabar com a reforma da Previdência. O que a gente está dizendo até mesmo para o mercado? Olha, a gente não vai só perder com essa aliança. Então, é muito importante esse momento dessa construção desse programa que a esquerda vai defender em 2022. Muito bom, o pessoal aqui comentando bastante também sobre isso. Ó, teve um comentário aqui, o Fábio Sobrinho disse, eu sou petista e vice-presidente municipal, apoio o Alckmin como vice. Chapa por sangue é muito radical. A vinda do Alckmin serve até para conter um ato judiciário contra o Lula. Eu acho que dialoga até um pouco com o que você comentou agora, né, Laura, de que você acredita que de fato não é possível uma chapa por sangue, mas também não dá para entregar tudo, né? A gente, eu acho que, como eu falei, a maioria das pessoas era muito raro, pessoas que estavam esperando do Lula uma chapa puro sangue. O Lula, ele é muito claro no que ele defende. O Lula sempre chega e fala, olha, eu quero que tenha comida na mesa dos brasileiros, eu quero que pobre tenha uma dignidade. O Lula, ele nunca se propôs a ser um radical, a ser um socialista. O Lula nunca se propôs, e nem a gente, né, no meu caso, pelo menos, eu não acho que é esse o papel que o Lula vai desempenhar, o que ele, enfim, não esperamos isso do Lula. Agora, existe uma diferença muito grande em uma chapa híbrida, como, por exemplo, o Zé de Alencar. Vou pegar o exemplo do Zé de Alencar, e olha que aqui eu sou do MST. Então, a gente tem várias críticas ao Zé de Alencar, pessoalmente, assim, as falas que ele já fez ao movimento. Vamos falar o porquê que a diferença da chapa com Alckmin da chapa do Zé de Alencar, por exemplo, que é uma chapa que a galera sempre gosta de pegar, para exemplificar que o Lula não faz chapa puro sangue. Que também eu não estou defendendo chapa puro sangue. Vamos ver. Zé de Alencar, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender é o contexto em que foi escolhido. A gente vinha de um processo de fortalecimento dos movimentos sociais, né? A gente tinha ali esse processo de eleições diretas acontecendo em pouco tempo. A nossa democracia era uma menina que engatinhava, né? Vinha muito esse ideal, esse bordão, essa ideia de que era algo que a gente precisava defender, proteger. O MST completamente fortalecido, a Central Única dos Trabalhadores completamente forte. Era o momento em que os trabalhadores estavam ditando as políticas do Brasil, né? Principalmente na reeleição do Lula, porque ele estava com 80% da aprovação. Para quem não sabe, isso é uma coisa imensa, isso é uma coisa gigantesca, isso é um capital político indescritível, que eu, Laura, aqui posso estar falando algo errado, mas eu acho que na história do país, dentro de uma democracia, o Lula foi o único a conseguir isso. A gente tem um período na história em que o Getúlio Vargas, por exemplo, teve um grande apoio popular, mas foi sobretudo durante seu período ditatorial, né? Então, não existe comparações com isso. Então, o Lula teve um capital político inenarrável. Para além disso, o programa do PT veio antes da aliança com o Zé de Alencar. Isso é importante. As pautas defendidas do PT,
do PT vieram antes dessa chapa. Já tinha o programa de governo. As mudanças que foram feitas foram muito menores, né? Nesse contexto que a gente vive, é um contexto pós-golpe, durante um período de governo fascista, que a população está armada. Não vamos esquecer disso. Pós um golpe que veio tanto das instituições, com o Supremo com tudo, antes da gente defender uma postura completamente republicana, vamos lembrar do processo. Porque a gente não é a direita. A gente tem que lembrar da história. Com o Supremo com tudo, com os veículos de comunicação. O PT adorava falar isso. O número de vezes que o Lula, que a Dilma era citada no Jornal Nacional. Não vamos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Porque a gente advoga a favor da história. Porque o papel da esquerda é essa, não deixar esquecer. Então, são períodos diferentes. E como eu falei, eu esperava que fosse ser, de fato, uma pessoa de direita para representar essa aliança, né? Mas o Alckmin, ele é mais do que um representante da direita. Ele é uma pessoa que se veste com esses ideais e que sempre se colocou como carrasco nesse processo. Ele não é somente um representante do mercado. Ele é uma pessoa que sempre colocou em prática esses meios, inclusive batendo em trabalhador, espancando o professor, colocando uma política suja de merenda, defendendo o golpe de Estado e defendendo a prisão do Lula. Enfim, então eu acho que não dá para comparar muito bem esses dois. Você trouxe a discussão sobre a questão da mídia, Laura, e a gente viu nesses últimos dias vários grandes jornalões, né, batendo nessa proposta de reforma trabalhista, mas ninguém trouxe nenhum dado, né, sobre o que teria melhorado essas reformas, o que o teto de gastos melhorou, né? Você acredita que a mídia pode acabar se voltando a favor de Lula, fazer algum giro, ou vai manter a posição que manteve em 2018 de escolha muito difícil? Eu acho que a mídia já tem se mostrado nesse processo de uma escolha muito difícil, né, Lucas? A gente viu, inclusive, do Estadão, uma notícia quando o Lula falou sobre a revogação da PEC PEC do teto de gastos. Foi isso que ele defendeu? Não, né? Foi contra a reforma trabalhista, desculpa. Quando o Lula fez essa fala sobre a reforma trabalhista, a primeira coisa que saiu no Estadão foi uma crítica a isso, dizendo que ele estava indo contra os principais ganhos do país, né? Tem toda essa questão que a gente nunca pode esquecer de vista, que é assim, para eles foi uma escolha muito difícil votar no Haddad, que é um professor que é muito moderado. O Haddad sempre teve uma postura extremamente moderada. Para eles foi uma escolha extremamente difícil entre esse cara e um outro homem que colocava uma blusa escrito "Quem procura osso é cachorro", quando foi se encontrar com pessoas que tinham perdido parentes, que tinham sido mortos e torturados na ditadura militar. Então, é essa a mídia que a gente tem no Brasil. Nunca podemos perder isso de vista. Em relação a como a mídia vai se comportar em 2022, eu gosto muito do Gramsci, né? Quando ele fala um pouco sobre essa disputa da hegemonia, ele gosta de falar que a classe dominante, assim como também a esquerda, não são blocos parados, né? Então, existem as direitas, os veículos de comunicação. Eu acredito que, inicialmente, o candidato da TV Globo, da Veja, do Estadão, é Sérgio Moro. Inclusive, Lucas, eu estou num processo de construir um roteiro para o meu canal sobre o Sérgio Moro, e quanto mais eu estudo sobre a história desse cara, eu fico mais preocupada com como que a gente vai unir forças para combatê-lo. O Sérgio Moro, para mim, politicamente, ele oferece um risco pior do que o Bolsonaro. Eu vou falar o porquê. Porque o Bolsonaro, ele assusta. A fala do Bolsonaro, ele assusta. O Sérgio Moro, não. Ele adota uma política muito parecida com o que a gente tem visto aqui em Minas Gerais pelo Zema, que é o seguinte: do ponto de vista econômico, o Sérgio Moro não tem nenhuma diferença do Bolsonaro. Tanto que vocês podem ver que o Moro era ministro do governo Bolsonaro. Não existe uma diferença substancial, mas existe uma diferença na aparência. Sérgio Moro, ele não vai fazer vexame falando nova-iorquines,
né, no estrangeiro. Ele não vai soltar vergonha falando que gay tem que apanhar, filho gay tem que apanhar, que mulher é fraquejada. Vocês não vão ver isso do Sérgio Moro, mas vocês vão ver as mesmas políticas. A política que segrega a população LGBT, a política que segrega o movimento das mulheres, a política que segrega os trabalhadores, que coloca cada vez pior as reformas, que defende o sucateamento das universidades, a venda das estatais, só que ele vai fazer tudo isso limpinho, de terno, de sapatênis, se for preciso, falando baixo, né? Alterando a voz com a fonoaudióloga que ele está fazendo. E ele é mais perigoso que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele se mostrou um franco atirador, né? Ele tinha a faca e o queijo na mão para lidar, por exemplo, com a Globo, né? O Sérgio Moro tem hoje a Veja, tem o MBL, o Sérgio Moro tem a Globo, ele deixa os fascistas que têm vergonha de falar que são fascistas à vontade. E, Lucas, eu estava estudando, né? Eu entrevistei a Gleisi Hoffmann, e a Gleisi falou assim comigo sobre que o Moro tinha uma ligação com a CIA. Na hora eu pensei assim, não, deve ser boato, alguma teoria da conspiração. E aí eu fui estudando um pouco sobre como funcionou o mecanismo da construção da Lava Jato. Lucas, é extremamente refinado e extremamente perigoso, assim. Ainda não saiu esse vídeo no meu canal, mas está para sair, assim, é assustador. Então, eu penso que hoje Sérgio Moro seja dos maiores confrontos que a gente tem para ter em 2022 também. É isso, Moro continua aí nas pesquisas. Vou até pedir para o Guilherme colocar para a gente a última pesquisa, para a gente já comentar rapidinho sobre isso, sobre como que está o Moro nas pesquisas, né? Ele segue meio... Essa é espontânea. Pode botar a estimulada, Guilherme? Na espontânea, o Moro tem uns 3%, né? Na estimulada, ele aparece aí com 9%. Mas, enfim, tem uma margem de possível crescimento, né? A gente sabe disso, ainda está um pouco longe, e o sonho, né, da grande mídia parece ser, de fato, colocar Moro no segundo turno no lugar do Bolsonaro. Você citou a Veja, o Guilherme separou aqui para a gente a capa da Veja essa semana, para mostrar como que realmente está virando quase uma campanha, assim, escancarada, né? Da defesa para o ataque, diz aí a capa da Veja, né? O Moro fazendo vários comentários, é um espaço, uma publicidade gratuita, né, na capa do principal revista do Brasil, né? Acho que a gente pode dizer que a Veja hoje é a principal revista do Brasil. Muitas delas estão acabando, né? Mas a Veja está aí estampando o Moro. Tem uns superchats que chegaram aqui. Os trabalhadores se afastaram dos sindicatos ou foi ao contrário? Movimentos sociais já não detêm o mesmo apoio. Laura, conhece o Eduardo Moreira? E tem um outro também, se eu comento os dois juntos... a Marisa, Alckmin é a terceira via da direita, acordem. Aí se puder, comenta os dois de uma vez, se quiser. Eu vou começar pelo Jair. Bom, Jair, o processo que aconteceu obviamente muito mais amplo, eu acho que dá rola até fazer um vídeo ou uma live inteira sobre isso. Mas assim, eu como uma pessoa da periferia, né, que cresci vendo esses movimentos, que estou dentro de um movimento social, que tenho sempre visto esse processo dos sindicatos, da aproximação, acontece que os tempos também mudaram. Né? Infelizmente, os movimentos sociais não conseguiram adaptar os novos caminhos, os novos veículos de comunicação, né? Não que tenha se tornado inútil e panfletar na porta da fábrica, porque é necessário, sim, mas hoje em dia o WhatsApp, isso daqui representa um contato muito mais direto, né? E a gente ficou muito para trás por causa das ferramentas, por algumas questões, assim. Primeiro, é porque apostou todas as fichas, né, ou a maior parte das fichas, na política institucional, achou que bastava eleger pessoas, que isso iria resolver o nosso problema, e isso não resolve o problema de nenhum país. Se não tiver lastro com a base, se não tiver comunicação com o povo, se não tiver descendo junto de quem mais precisa, não vai conseguir ter esse lastro, não vai conseguir dialogar com a população. Política institucional é importante, mas não tem comparação com a política feita junto das pessoas. E eu, obviamente, não estou aqui fazendo um discurso como se todo mundo estivesse fora das periferias, como se todo mundo tivesse abandonado os trabalhadores. Não é isso. Mas, assim, deixou de ser algo prioritário, deixou de ser movimentos que tentam se atualizar o tempo todo.
E eu também seria injusta se eu não falasse dos mecanismos midiáticos também, e como que foi esse processo para desmantelar os sindicatos e os movimentos sociais também. Então, é uma somatória de coisas, Jair, são muitas coisas. Sobre o Eduardo Moreira, eu conheço ele, inclusive fiz uma live com ele, gosto muito dele, admiro muito o companheiro. A Marisa comentou que o Alckmin é a terceira via da direita. Acordem. E aí eu quero reforçar essa ideia da Marisa, porque eu concordo com ela em partes, que tem um fator sobre o Alckmin que talvez parte da esquerda não se tocou. Primeiro, o Alckmin, do ponto de vista econômico, e isso, gente, que eu estou falando, para vocês não falarem, ela está falando como teoria da conspiração. Quando terminar essa live, entrem no Google e digitem o projeto econômico do Alckmin. Quando começar as eleições do Moro, enfim, tiver um projeto às falas e tal, comparem. O projeto econômico de ambos é extremamente parecido, inclusive com o do Bolsonaro, com o do Paulo Guedes. Não existe muitas diferenças substanciais na parte econômica entre Alckmin e Bolsonaro. Quem diz isso é o projeto político dos dois. Seria talvez uma forma, eu acredito que o candidato da direita é o Bolsonaro, de fato. Não é o Bolsonaro, não, é o Moro e o Bolsonaro, né? As direitas estão divididas entre esses dois. Mas eu acho que no caso de perceber que perdeu a eleição e for fazer essas parcerias, né? Vai ter que fazer essa junção junto do novo governo, né? Eu acho que um dos motivos deles aceitarem o Alckmin como vice é porque talvez a gente não tenha pensado no quanto que isso vai afetar. O Lula já tem 70 anos, tem mais de 70 anos. Vocês já pararam para pensar em como que o Alckmin pode chegar no poder se o Lula, espero que não, contrai alguma doença, se ele fica doente, se ele acaba perdendo a vida dele, quem assume é o Alckmin, sem golpe. Sem golpe, sem precisar de dar um golpe. Mais do que isso. Na próxima eleição, o Lula talvez nem possa se recandidatar. Né? Então, assim, em vez da gente construir uma liderança de esquerda que possa pensar no país futuramente também, né, que o Lula ajudar nesse processo, infelizmente o Alckmin ele pode sim significar um cavalo de Troia para chegar no governo esses ideais da direita de uma maneira muito mais rápida, com menos sangue, né, que sem um processo tão desgastante como um golpe. Então, tudo isso a gente precisa de pensar também, pensar no porquê que o Alckmin seria aceito como um vice, a direita aceitaria o Alckmin como vice. Olha, chegaram alguns superchats aqui, vou pedir para o Guilherme colocar. A Sassá falou, perfeita sua fala, Laura. A Socorro mandou um super sticker aqui pra gente e falou, Lucas e Laura, querendo assistir a dois jovens tão antenados, tão bem informados. Obrigado, Socorro. O João Ribas fez alguns comentários aqui, destacando que, na verdade, o que a Veja faz para o Moro não é de graça, né? De que a Veja ganhou milhões vazando delações fornecidas pelo Moro durante 5 anos da Lava Jato. De fato, não é. Tem aí uma dívida, né, do Moro com a Veja. Laura, o nosso tempo já está indo para o fim. Você tinha destacado aqui para a gente que queria falar um pouquinho sobre a situação de Minas Gerais, né, das fortes chuvas que provocaram enchentes, desabrigados, né, situação muito tensa em alguns estados do país. Eu pedi para o Guilherme colocar aí para a gente os números de Minas e depois tem um vídeo que a Laura gravou. Se puder colocar aí para a gente. É isso. De outubro até março já são 25 mortes confirmadas pela Defesa Civil, 4.464 desabrigados, 35.800 desalojados, né? 336 municípios em situação de emergência. Então, de fato, uma situação bem dramática. E a gente comentou bastante na última semana sobre a situação da Bahia, e a situação de Minas hoje também está muito grave. E a Kênia aproveita e pergunta, né, onde é que está o Zema? Laura, e Guilherme, pode colocar o vídeo da Laura, depois ela já emenda e comenta sobre como é que está a situação por lá, e divulgar uma vaquinha também, né, que a Laura quer divulgar uma vaquinha aqui. Como está a situação da casa? Bom, gente, sou de Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana de BH, é a periferia, uma quebrada braba mesmo, assim, conhecido por ser
a cidade com o maior número de presídios na cidade. A gente tem 8 penitenciárias no centro da cidade. Está entre os países, está entre as cidades mais violentas também do país, com maior taxa de violência contra a mulher também, enfim. E aí, nesse contexto de todas essas dificuldades e de todos esses desafios que a gente já enfrenta, veio essas chuvas que simplesmente desolaram minha quebrada. Assim, como vocês viram no vídeo, tem muitas pessoas sem casas, muitas pessoas perderam quase tudo, tiveram seus eletrodomésticos levados, e a gente sabe que nesse momento de luta, de dor, é o momento em que a gente precisa de mais união, né? Então, os coletivos da cidade, os próprios moradores, a gente tem feito uma vaquinha que é para conseguir levar água, cesta básica, ajudar com materiais de construção, comprar lona para essas famílias, né? Tá aparecendo aí o Pix na tela, assim, agradecer muito a Fórum pelo espaço para divulgar isso. Então, enfim, é um momento muito complicado, é um momento muito difícil, e a gente conta com a ajuda de vocês para ajudar a gente nesse processo. Agradecer a Fórum pelo convite e o Lucas também pela entrevista e essa conversa tão rica. Assim, eu estou vendo aqui o pessoal comentando sobre o Alckmin, estou gostando bastante dos comentários. Muito obrigado, Laura, pela participação. Prazer tê-la aqui novamente, né? A Laura já esteve aqui conversando com a Sinara, se eu não me engano, né? Em um outro programão. Está de volta aqui. Hoje a Sinara ainda está de férias, né? Para quem chegou agora, a Sinara está ainda de férias. Vou comandar o programa essa semana e na próxima. Muito obrigado, Laura, pela participação. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Lucas. Obrigada, Fórum, e obrigada a todos vocês. Contribuem para a nossa vaquinha. E é isso, gente. Estamos juntos.